Oi, boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu sou criadora de conteúdo. E hoje vamos falar sobre como a Disney mudou minha vida como criadora de conteúdo. Vou compartilhar aqui com vocês tudo sobre storytelling, mas basicamente eu queria contar primeiro uma história para vocês. Era uma vez uma criança, que na verdade era um menino, que gostava muito de desenhar, e ele tinha um grande sonho de fazer um filme em animação. Então, esse menino cresceu, teve uma empresa, faliu, depois ele abriu outra empresa, fez um filme a preço de custo, faliu novamente, e depois, mais uma vez, ele decidiu criar um novo filme, e com a ajuda do seu irmão, ele fez um filme, né? Fez um novo personagem, na verdade, que era um coelho. Só que essa empresa que ele trabalhava acabou roubando a ideia dele, e aí ele acabou falindo mais uma vez. E aí ele conseguiu, mais uma vez, abrir uma nova empresa e decidiu fazer a primeira animação em longa-metragem da história, que era Branca de Neve e Sete Anões. Todo mundo falou que aquilo seria uma loucura, que ele iria falir mais uma vez. Mas, para surpresa de todo mundo, aquele menino conseguiu fazer história com o filme Branca de Neve e os Sete Anões, que foi um grande sucesso. E se não fosse por aquele filme, não existiriam animações, se não fosse por aquele filme, não existiriam parques e não existiria o Império Disney. E por que eu contei essa história para vocês? Porque um grande diferencial da Disney é saber contar histórias. E o Walt Disney é uma pessoa muito inspiradora justamente por isso, porque ele sabia contar histórias e porque ele nunca desistiu de seus sonhos. E basicamente foi através da cultura Disney que eu percebi que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E através desses sonhos a gente tem que ir atrás da luta, independente do que as pessoas acreditam, independente das coisas que possam acontecer. Vou aqui passar para vocês um slide aqui contando tudo isso. Vou abrir aqui para vocês a tela. Aqui. Basicamente é sobre isso que eu vou contar para vocês. Como o mundo mágico da Disney mudou a minha vida como criadora de conteúdo. E a primeira coisa que eu aprendi como criadora de conteúdo é que você precisa ser único. Porque quando você cria um conteúdo de valor, você tem que entender que não existe ninguém igual a você. Quando a gente está começando a criar conteúdo na internet, a gente tem a tendência de querer imitar o mercado, imitar o que a maioria das pessoas estão fazendo. Mas uma coisa que eu aprendi é que a autenticidade é o grande diferencial, que é o que faz com que as pessoas se conectem com você. Então, quanto mais você for diferente, quanto mais único você for, mais você vai gerar conexão e mais você vai conseguir crescer nas redes sociais mesmo, né? Então, por isso que eu falo, criar conteúdo de valor é se desafiar a trazer um pouco de magia para o seu público diariamente. Porque eu não vou dizer que é fácil, a gente todos os dias tem que trazer um conteúdo que entreta as pessoas, um conteúdo que traga valor para as pessoas, um conteúdo que, sabe, traga algo positivo na vida das pessoas. E eu, hoje em dia, acho que isso é uma coisa muito mágica, porque não é todos os dias que a gente está disposto a fazer o nosso melhor, mas é fazer o nosso melhor diariamente que faz com que a gente seja o diferencial. Eu acho muito importante a gente confiar na nossa jornada, sabe? A diferença de ganhar e perder, na maioria das vezes, está em não desistir. O próprio Walt Disney dizia isso. Porque quando a gente não desiste dos nossos sonhos, é que a gente mostra o quanto que a gente é capaz. A gente cresce quando a gente erra, a gente cresce quando a gente comete erros. Como eu contei para vocês no início dessa palestra, o Walt Disney faliu diversas vezes, ele teve várias ideias inovadoras, inclusive teve uma empresa que demitiu ele por ele não ser criativo o suficiente. Então imagine se ele tivesse escutado a empresa que falou que ele não era criativo o suficiente, não existiria a Disney, não existiria essa empresa incrível que inspira tantas pessoas, que é uma das maiores empresas que existe atualmente. Então, assim, é um grande aprendizado que a gente pode ter. Outra coisa que a gente pode aprender é tratar o nosso público como convidados. Isso é uma
é um grande aprendizado da cultura da Disney. Eles tratam todo mundo como convidados, eles chamam os clientes deles de guests, porque quando você trata alguém como convidado, você pensa no quê? Cara, essa pessoa é meu convidado, eu vou tratar ela da melhor forma possível, porque se eu estou convidando é porque eu quero que ela esteja aqui, se eu quero que ela esteja aqui, eu quero que ela retorne, quero que ela elogie o meu trabalho, e eu quero que ela veja tudo que eu faço como algo positivo para recomendar para outras pessoas. Então, como o próprio Walt Disney dizia, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário pessoas para transformar seu sonho em realidade. Então, o Walt Disney já sabia que é valorizar essas pessoas que faz a diferença, porque não adianta nada você ter um grande público, não adianta nada você ter um trabalho maravilhoso se você não valoriza. E isso vale tanto para as pessoas que trabalham com você, como também para as pessoas que você está vendendo o seu produto ou serviço, para as pessoas que você está criando conteúdo, né? Porque criar conteúdo também, de certa forma, é um produto, né? É um serviço que você está oferecendo, que é de entreter as pessoas, que é de gerar valor para essas pessoas. Então, você tem que valorizar essas pessoas que estão ali te acompanhando diariamente, para poder você criar uma conexão com elas, porque se não fosse por elas, você não estaria ali. Isso vale para qualquer negócio, dependente de qual seja. Você tem que valorizar tantas pessoas que trabalham com você, porque se não fosse por elas, o seu trabalho não iria render, e quanto melhor você trabalhar a sua equipe, quanto mais você conseguir construir uma conexão com essa equipe, mais o trabalho vai render, e não vai gerar uma rotatividade grande, né? De você toda hora estar trocando a sua equipe, porque as pessoas vão ter orgulho de estar trabalhando junto com você. E isso também vale para as pessoas que você está vendendo o seu produto ou serviço. Porque quando a pessoa tem uma conexão com você, ela vai querer o tempo todo retornar a você. Mais de 60% dos convidados que estão indo para a Disney são pessoas que já foram lá pelo menos uma vez. Então, assim, a maioria dos convidados são pessoas que já conheceram a Disney. Então, assim, é muito mais fácil você conseguir trazer a pessoa pela primeira vez do que você conseguir fidelizar essas pessoas. Então, é justamente o tratamento dessas pessoas que faz todo o diferencial. E isso que a Disney também sempre me ensinou. Pense sempre, sempre a longo prazo. Esse cara que vocês estão vendo aí na tela é o Bob Chapek. Aliás, é o Bob Iger, que foi o último CEO da Disney até o ano passado. Agora é o Bob Chapek, o CEO atual. E ele dizia isso: o coração e a alma de uma empresa é a criatividade e inovação. Graças ao Bob Iger, a gente tem como parte da companhia Disney a Pixar, que é uma grande empresa de animação, e, aliás, é uma empresa que inovou bastante, e ele comprou a Pixar justamente porque ele percebeu que, por muitos anos, eles tinham uma parceria antes, na verdade, né? Então, ele foi percebendo que as atrações que mais chamavam a atenção da Disney eram de filmes antigos, e as atrações de filmes novos que chamavam a atenção eram os da Pixar, que tinha essa parceria. Então, ele percebeu que ele tinha que comprar a Pixar para gerar esse aprendizado, para entender o que a Pixar estava fazendo na cultura dela, o que a Pixar estava fazendo para agregar valor para quem estava assistindo, por que as pessoas estavam tão atraídas pelo filme da Pixar e não pela Disney. Então, ele queria pegar essa tecnologia, pegar esse storytelling da Pixar para poder passar para as pessoas e trazer para os filmes da Disney. Então, assim, essa compra foi um grande diferencial. Anos depois, ele decidiu comprar a Lucasfilmes, né, que é a empresa do Star Wars, que está aqui na tela também, e foi outro grande diferencial também de ter comprado Star Wars, porque é uma das maiores franquias de filme, e também comprou a Marvel, né? Eu não preciso nem dizer nada, a Marvel é a maior franquia de filmes de super-heróis que existe, e atualmente tem até mesmo uma área específica da Marvel no Parque da Califórnia. Então, assim, tudo é muito conectado, né? Tudo que você for ver que a Disney faz é com um propósito, e ela conecta em todos os seus serviços, que são parques, produtos e experiências. Então, assim, no caso das experiências, a gente tem os filmes, que são os filmes da Marvel, os filmes de animação, os filmes do Star Wars, e a Disney traz isso para os seus produtos, que são para os bonecos que ela vende, para seja qual for uma Fag Reaction, ou então, e também traz para os seus serviços, que é, no caso, para o né? Então, assim, tudo é muito conectado. Tudo que eles fazem é muito unido, assim. Por mais que a Disney não seja só parque ou só filme, se você vê tudo que você olhar para ela, você pensa, é a Disney. Como, por exemplo, o Disney Plus. O Disney Plus foi também o grande investimento que eles fizeram antes da pandemia. Então, assim, eles não fizeram pensando na pandemia, eles não sabiam que as pessoas iam deixar de ir ao cinema porque o cinema ia fechar. Só que eles perceberam que tinha grandes empresas como a Netflix, a Amazon, que estavam criando serviços de streaming.
Então, assim, o Bob Iger percebeu que as pessoas estão cada vez mais consumindo esses produtos ou serviços, e ao invés de brigar com o mercado, falar, não, a gente vai continuar investindo no cinema, porque o cinema é uma arte, o cinema, a gente tem que investir nisso. Não, ele decidiu trazer isso para o mercado da Disney também. Ele, em vez de brigar com a nova tecnologia, ele abraçou essa nova tecnologia, que é uma coisa que a Disney faz bastante e ensina para a gente, que quando surge uma nova tecnologia, você tem que aprender sobre essa tecnologia e abraçá-la, porque senão você vai acabar ficando para trás. E foi isso que a Disney fez, e foi um grande diferencial, ainda mais agora na pandemia, né? Porque, como eu falei, os cinemas estavam fechados, e se não fosse pela Disney Plus, eles não tinham como vender os seus filmes, iam ter que vender em outros streamings, enfim, o prejuízo teria sido muito maior, até porque os parques também estavam fechados. Então, assim, o que a gente pode aprender com a Disney é que a gente tem uma gama de produtos, uma gama de serviços, e tudo é extremamente conectado, tudo que ela faz é com propósito, e não tem como você olhar para a Disney e falar que é uma empresa que está fadada ao fracasso, ou que eles vão falir porque o parque fechou, porque o cinema fechou, porque eles têm muita estratégia, eles pensam muito a longo prazo. Então, um grande diferencial da sua empresa é você pensar a longo prazo, você pensar o que você pode fazer hoje para conseguir plantar um bom futuro amanhã. E pensando nisso, eu também separei para vocês algumas recomendações de filmes, algumas recomendações de livros, para poder, quem quiser também aprender mais sobre a cultura Disney, quem quiser aprender um pouco mais sobre tudo isso que a gente pode aprender com ela, seja de empreendedorismo, ou até mesmo de questão de aprendizado, de não desistir dos nossos sonhos, eu decidi trazer para vocês 5 filmes e livros. Os filmes que eu decidi trazer para vocês se inspirarem são A Pequena Sereia, porque A Pequena Sereia é um filme de 1989 que conta a história de uma menina que sempre sonhou em viver longe do mundo que era apresentado a ela, ninguém entendia por que ela queria isso, ninguém entendia os sonhos e as ambições dela, mas em nenhum momento ela desistiu de seus sonhos e ela conseguiu conquistá-los. Então, assim, eu acho que é um bom filme para você aprender sobre ir atrás dos seus sonhos, é um filme sobre perseverança. Mulan também é um filme de 1998, que até hoje tem muitos ensinamentos para a gente. A Mulan, ela deixou de ir pro... Quer dizer, ela foi para o exército no lugar do pai dela, né, se vestiu de homem. Sim, ela corria um grande risco de morrer ali naquele... Né, só por ser mulher, porque era um absurdo uma mulher estar na guerra, mas ela foi pelo pai dela, então, assim, fala muito sobre sacrifício, sobre você valorizar a sua família, e também sobre perseverança, porque se você vê o filme da Mulan, no início dele, ela era totalmente atrapalhada, ela não tinha habilidade com nada, mas lá você vê que ela vai perseverando, ela vai tentando aprender a lutar, aprender habilidades marciais, e assim, aos poucos ela consegue desenvolver essas habilidades. Então a gente vê que assim, quando a gente quer, quando a gente tem muita força de vontade e a gente vai atrás, a gente consegue aquilo que a gente quer. Hércules também tem uma pegada parecida com Mulan. Hércules é um filme de 1997, no ano que eu nasci, inclusive, e é um filme que mostra a história de um garoto que nunca se sentiu parte do mundo que ele vivia, que ele sempre se sentiu muito preso, ele sempre se sentiu muito diferente de todo mundo. Então, assim, ele sempre queria encontrar o lugar dele. E ele sempre pensou no próximo, ele sempre pensou muito em sacrifício, e ele sempre mostrou que também ir atrás dos seus sonhos depende muito de você, e que você é o criador da sua própria jornada, você é o criador do seu próprio sucesso, do seu próprio mérito. Então, assim, a gente aprende muito isso com Hércules também. Cinderela, eu decidi colocar a versão de 2015, que é a mais nova do live action, que também fala muito sobre sonhos. A Cinderela, ela vivia numa situação totalmente desfavorável para sonhar, mas em momento algum ela deixou de sonhar, em momento algum ela deixou de acreditar que ela era capaz de acreditar em seus sonhos. E assim, ela nunca achou que ela seria uma princesa, assim, o sonho dela sempre foi ser livre, ser feliz, e ela também nunca deixou de tratar bem as irmãs dela, a madrasta dela, mesmo com elas a tratando mal. Então ela mostra muito sobre isso, sabe, que o que a gente passa para os outros é aquilo que a gente tem no coração. Então a Cinderela ensina muito isso, sobre sonhos, sobre bondade, sobre gentileza. E por fim, eu decidi colocar o filme Walt antes do Mickey, que é o filme que conta a história do Walt Disney. Para quem quer conhecer sobre a história dele, que eu contei no início da palestra, mais a fundo, entender como é que surgiu esse sonho de fazer uma empresa de animação, como é que surgiu esse sonho de popularizar a animação, de criar esse império, o sonho de fazer um parque. E assim, hoje em dia você olha para um parque, você
pensa na Disney. Se você pensou em um parque de diversões, você pensa na Disney. Porque a ideia do parque também foi algo que veio com o tempo, sabe? Então, assim, o Walt Disney mostra isso também, que às vezes a nossa história, os nossos sonhos e ambições é algo que aparece de repente, de forma devagar. Então, assim, ele teve essa ideia de criar um parque um dia quando ele estava com as filhas pequenas dele, e ele estava num parque de diversões, ele percebeu que o parque de diversões eram lugares fedorentos, que eram lugares sujos, que eram lugares que tinham atrações apenas para criança. Então ele decidiu ter uma ideia, ele falou, por que não fazer um parque onde as atrações são tanto para as crianças quanto para os adultos, para poder atrair toda a família e fazer um lugar extremamente limpo, um lugar sociável, um lugar agradável para todas as pessoas. Então, é muito sobre isso também. E, por fim, eu vou falar alguns livros antes de abrir para pergunta aqui. Vou abrir agora esses filmes aqui, ou livros, esses livros aqui. Livros que eu recomendo muito, que são tanto motivacionais como também ensinam muito sobre empreendedorismo, são o Walt Disney, de Marceline para o Mundo, o Palco dos Sonhos, que vai contar muito sobre essa história do Walt Disney, como tudo começou, desde quando ele era pequeno, desde quando surgiram essas ambições. É um livro do Claudemir Oliveira, inclusive ele é brasileiro, ele trabalhou lá na Disney, é um livro incrível. Disney World, de James Stewart, também é um filme incrível para quem quer entender mesmo da Disney como empresa, porque nesse livro você vai entender tudo sobre o que é o Império Disney, sobre a briga da Disney nas compras dessas empresas que ela fez, a briga da Disney com os outros estúdios. É um livro assim sensacional para quem gosta de empreendedorismo. Roy Disney conta a história do irmão do Walt Disney. Quase ninguém sabe quem é Roy Disney, mas se não fosse pelo Roy, o Walt Disney provavelmente teria falido novamente, porque eu digo que o Walt Disney era a mente criativa e o Roy Disney era a mente empresarial. Então, assim, ele tinha toda a visão financeira, ele que ajudava o Walt Disney a administrar toda a empresa. Então, é muito legal também para quem quer entender de empreendedorismo. E, por fim, o livro do Robert Iger, que foi o último CEO que eu falei aqui na palestra, que é Onde os Sonhos Acontecem. Esse livro é incrível, gente. Vai contar tudo sobre como foi a vida dele como CEO da Disney, desde quando ele entrou na Disney como staff até ele se tornar CEO. Vai mostrar como ele conseguiu comprar essas empresas como a Pixar, a Marvel, Star Wars e todas as outras empresas como a Fox e por que ele fez essas compras, né? Vai mostrar toda a visão dele, como ele decidiu fazer essas decisões, como é que ele conseguiu fazer isso. Então, assim, são livros com histórias incríveis e muito inspiracionais. E agora eu vou abrir para pergunta para quem quiser interagir com a gente. Porque, assim, é muita coisa legal. Obrigada. Mas basicamente é isso, gente. A Disney é um filme muito legal. Se vocês quiserem, podem perguntar, gente, qualquer coisa. Me sigam nas redes sociais também, que lá no Gabi Leão eu sempre estou falando sobre a Disney, tanto no ramo empresarial como do entretenimento também. Quem gosta de Disney, com certeza vai gostar muito. E é isso, gente. A gente pode finalizar por aqui, porque, assim, podem me seguir nas redes sociais, aqui na tela, Gabi Leão. Meu Instagram é @gabileão com 2 Bs. E lá eu sempre estou falando sobre isso, eu sempre estou conversando sobre o mundo mágico da Disney, no meu YouTube também. Então, assim, como eu falei, a Disney tem muita coisa para ensinar para a gente olha para ela e pensa que é uma empresa de animação, que é apenas uma empresa que tem parques, mas é muito mais que isso, é uma empresa que traz magia em todos os sentidos e que traz grandes aprendizados. Inclusive, eu me formei agora em gestão financeira e muito do que eu aprendi graças à Disney, porque eu estudei como a Disney funciona por trás dos bastidores e é muito incrível quando você entende não só o que está no palco, mas o que está nos bastidores também. Então, assim, são ensinamentos muito legais. E se vocês quiserem, podem também entrar em contato comigo para poder fazer outras recomendações para vocês. E é isso, gente.